Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Agradeço a você pela sua participação aqui no canal, pelas vezes que você curtiu, pelas vezes que você fez a crítica, pelas visualizações que você tem feito, pela sua participação aqui no canal. Agradeço você pela sua lida aqui no canal Em Busca. Afinal, ele existe por você. Hoje, nosso tema aqui é sobre a Amazônia, sobre a habitação, sobre a população, sobre a formatação, sobre a formação da sociedade amazonense. Segundo a história, segundo alguns escritores, principalmente paraenses, existem duas explicações sobre o povoamento da América, antes da chegada dos europeus por volta do século XVI. A primeira tese se aplica aos povos asiáticos, que cruzaram o Estreito de Bering, que chegaram à América por volta de 11 anos, 12 anos. É a tese mais aceita, inclusive pelos antropólogos, pelos especialistas norte-americanos. A segunda tese sustenta que grupos indígenas chegaram na América vindos da Polinésia e da Austrália por volta de 20, 15, 12 mil anos. Não tem uma data exata. Hoje, a antropologia revela que os povos indígenas que habitam o Brasil, que habitam a Amazônia, o Centro-Oeste, todo o Brasil, desde 14 mil anos antes do primeiro europeu embarcar por aqui. Principalmente, isso sustentado principalmente pelos sítios arqueológicos de Pedra Furada, no Piauí, e outros sítios arqueológicos da Ilha do Marajó, no estado do Pará. Sobre a questão da chegada dos grupos humanos na Amazônia e também no Brasil, existem outras teses que entram em contradições com as teses americanas. O mundo vive de teses, né? São tantas as teses que vão aparecendo, que são novos estudos, novas pesquisas que vão colocando pilha no processo científico. Afinal, nas ciências humanas, o fato é o que determina. Só que a interpretação desse fato, ele está muito próximo do intelectual, do pesquisador. Sobre a presença humana na Amazônia, é preciso muitas perguntas e muitas respostas. Por exemplo, quantos indígenas habitavam a Amazônia no momento da chegada dos europeus? Quem eram eles ou quem eram estes indígenas? Conforme a antropologia, existiam milhões de índios na Amazônia naquele momento. E eles eram formados por vários grupos, como, por exemplo, o G, o Tupi, vários outros grupos que falavam quase 1.300 línguas e estavam distribuídos em toda a região, principalmente próximo dos grandes rios, por exemplo, Amazonas, Madeiras, Mamoré, Araguaia, Tocantins. Ou seja, todo esse contexto amazônico está marcado por grandes grupos ou tribos que hoje nós conhecemos. Enfim, sabe-se que os povos indígenas que habitavam e que habitam o Brasil e a Amazônia, no mesmo momento que outros pontos da América, e esses achados arqueológicos determinam, provam que existe uma diversidade de povos organizados, povos desenvolvidos, mas também povos desorganizados, que a teoria, por exemplo, do atraso tenta justificar. Mas isso não pode ser justificado porque a evolução é a questão do desenvolvimento, do como a pessoa quer viver. Então existe indígena por aqui, coletores, agricultores, cerâmico. Então existem vários tipos de índios por aqui e não somente por aqui. Nós conhecemos os famosos maias, incas, astecas, que eram grupos complexos, mas conhecemos também os Yanomamis, que tem um grupo aqui na região amazônica, principalmente na região amazônica do Brasil,
que não têm contato. São grupos desarticulados de uma certa organização hierarquizada. A história é muito complexa, mas vamos tentando entender o que é possível de ser entendido, criando novas teses, fundamentando, sem qualquer tipo de racismo, sem qualquer tipo de xenofobia, sem qualquer tipo de preconceito. É isso aí, um abracinho, um joinha e vamos que vamos.